Os traficantes de drogas em Star Wars. O Sindicato Pike é conhecido por traficar especiarias em toda a galáxia, e eles já fizeram várias aparições em quadrinhos, em The Clone Wars e até mesmo em Han Solo, uma história Star Wars. Parece que esse sindicato vai dar trabalho em O Livro de Boba Fett. Então, vamos agora conhecer um pouco da história e mistérios do Sindicato Pike. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje nós vamos falar dos traficantes de drogas em Star Wars. E aí você deve estar se perguntando: traficante de droga em Star Wars? Como assim? Tem? Droga nós tem de monte. Pois é, Wing, tem traficante em Star Wars e eu vou explicar um pouco sobre eles. Mas agora, o que é importante nesse momento? Se você está acompanhando o Livro de Boba Fett junto comigo, inclusive, ó, olha só, tá tudo aqui na playlist, no card aqui em cima, hein? Se você não assistiu, assista. Você viu que os Pikes agora se tornaram uma real ameaça ao domínio de Boba Fett como Daimyo de Tatooine. E agora, o que será que ele vai fazer? A gente ainda não sabe ao certo, mas podemos teorizar a partir do conhecimento. Então, vamos conhecer mais das histórias dos Pikes, quem são realmente eles, o que eles fazem, o que comem, como conseguem se manter tão escondidos por tanto tempo, pra gente entender até o que a gente pode esperar deles na nova série do Disney Plus. Os Pikes faziam parte do cartel de especiarias e eram traficantes de especiarias que moravam no planeta Obadia. Os Pikes tinham controle de muitas zonas do crime na galáxia e eles negociavam especiarias de seus mundos de onde eles traficavam e recolhiam especiarias até mesmo a mundos do núcleo, onde eles tinham bastante influência também. Dentre os planetas em que os Pikes negociavam e traficavam especiarias e também coaxium, que é o hipercombustível da galáxia, havia Kessel. Em Kessel, eles extraíam especiarias e coaxium de lá com mão de obra escravizada. E assim, eles traficavam por toda a galáxia, fazendo suas negociações e parcerias com outros sindicatos criminosos, como por exemplo, a Aurora Escarlate, chefiada por Maul. E falando em Maul, muito do que a gente viu sobre os Pikes estava relacionado justamente ao líder da Aurora Escarlate. Maul, no caso, ele iniciou suas alianças com os Pikes a partir do Coletivo das Sombras que ele criou ali na Era das Guerras Clônicas. Os Pikes também tinham associações ao Sol Negro dos Fallen e também, de certa forma, algumas conexões ali de leve, bem de leve mesmo, com Jabba o Hutt. Os Pikes faziam seu tráfico de especiarias em cruzadores, possuíam caças de combate e também muitos cargueiros para enviar e trazer a sua droga, por assim dizer. Inclusive, eles também contratavam cargueiros para poder fazer esse tráfico, às vezes até porque eles não queriam nem mesmo se envolver, eles deixavam tudo ali para os seus contratados fazerem isso, como por exemplo, quando eles usaram as Irmãs Martez. Inclusive, eu quero ressaltar uma coisa aqui para vocês sobre mim. Eu só fui sacar que os Pikes eram traficantes de drogas durante The Bad Batch. Na verdade, eu não lembro agora se foi durante The Bad Batch ou durante a última temporada de The Clone Wars. Só sei que é o seguinte, eu ouvia, né, tráfico de especiarias, spice, aquela coisa toda, e nunca tinha me ligado que era tráfico de drogas mesmo, que especiaria era o nome das drogas de Star Wars. Eu confesso que na minha cabeça eu ouvia especiarias e ficava pensando que era tipo, sei lá, legumes como tomate ou açúcar, tempero e tudo que há de bom. Mas não, galera, era só eu não querendo enxergar que tínhamos traficantes de drogas em Star Wars, que eles traficavam drogas. Inclusive, as especiarias que eles traficavam deveriam ser puras, especiarias puras, de mais alta qualidade, no ponto de vista dos Pikes, no caso, eu não tenho nenhuma forma de julgar isso. Mas, de todo modo, eram especiarias puras, onde eles podiam refinar e fazer drogas poderosas para a sua clientela da galáxia. Se você tá gostando desse vídeo, eu convido você a se inscrever, seja um Wing do Diário Rebelde e ative o sininho Jedi, porque tá tendo vídeo sempre sobre o livro de Boba Fett, repercutindo episódio e muito conteúdo para você. Vamos lá, agora nós vamos para a história dos Pikes. Vamos lá, cronologicamente na história, nos quadrinhos, a primeira aparição dos Pikes aconteceu quando o cartel Kreshus, eu não sei falar esse nome, eles sequestraram um Twi'lek Jedi Padawan que teve a sua nave derrubada, todos os ocupantes morreram, exceto ele. E aí, esse cartel fez um leilão com esse Jedi e os Pikes estavam lá participando, apesar de não terem levado. No caso, quem apareceu para acabar com a festa foi Darth Maul, que atacou a galera que venceu o leilão e aproveitou e matou
matou alguns dos Pikes ali de rebarba. Pouco tempo depois, ali em um período muito próximo da Batalha de Naboo, o chanceler Valorum enviou o mestre Jedi Sifo Dyas e o seu mordomo, no caso o mordomo do chanceler Silman, para negociarem com os Pikes em nome da República a respeito do monopólio deles, do tráfico e da comercialização de especiarias. Só que, na verdade, essa foi uma armadilha desenvolvida por Darth Tyrannus, Conde Dooku e antigo amigo de Sifo Dyas, para poder acabar com seu amigo e iniciar o complô contra a República e a criação dos exércitos clone. Os Pikes mataram Sifo Dyas e então sequestraram e deixaram Silman em cativeiro como uma garantia tanto para a República, se a República chegasse lá investigando, quanto também para Darth Tyrannus, que poderia querer fechar alguma ponta solta. Durante as Guerras Clônicas, quando Maul iniciou a construção do seu coletivo criminoso das sombras para chamar a atenção de Darth Sidious e dizer: Oi, tô aqui, eu sou importante ainda. Ele convocou os Pikes a fazerem parte. No momento, os Pikes perceberam que era muito mais lucrativo eles estarem com o Maul do que lutarem com ele. E aí, é bom a gente entender um pouco da mente dos Pikes. Foi uma coisa até que eu falei na minha análise de episódio, que eu deixo aqui em cima no card. Os Pikes, eles funcionam às vezes na rebarba de outros criminosos, de outros sindicatos. Eles são poderosos, eles têm influência, mas eles preferem muitas vezes fazer alianças, fazer suas concessões para continuarem por cima da carne seca. E foi o que eles fizeram aí com o coletivo das sombras. Eles perceberam a influência do coletivo, que eles estavam crescendo em importância, e aí quiseram também tirar sua margenzinha. Foram os Pikes que criaram um falso atentado terrorista em Mandalore para que o Olho da Morte pudesse sair como herói, e assim Mandalore então votar, entre aspas, no Olho da Morte para destituir a Duquesa Satine e assim controlarem o planeta. Tudo um plano de Maul e do Olho da Morte para controlarem Mandalore. E depois um trai o outro, aquela coisa gostosa, aquela amizade de boas que todo mundo conhece. Você lembra da treta dos Sifo Dyas, que os Pikes mataram os Sifo Dyas a pedido de Conde Dooku? Essa treta teve a sua conclusão quando os Jedi estavam investigando a morte de Sifo Dyas, porque encontraram a nave onde ele estava e o seu sabre de luz, e assim puderam entender um pouco mais sobre o complô. Os Jedi Anakin e Obi-Wan foram até Oba-Diah investigar, onde encontraram Silman, o mordomo do chanceler Valorum, que estava cativo por lá. Nesse momento, Darth Tyrannus aparece e se revela. É quando os Jedi percebem que Tyrannus e Dooku são a mesma pessoa. Os Pikes então momentaneamente se aliam aos Jedi contra Tyrannus, que estava lá para fechar essas pontas soltas. E aí ocorre uma batalha entre Pikes Jedi contra Tyrannus, contra Conde Dooku, um bolo doido, uma salada maluca. Só que é nessa pequena ajuda aos Jedi que Tyrannus consegue escapar, matando o ministro Lom, o ministro Pike, e assim ele vaza e os Jedi novamente não conseguem capturar Conde Dooku. As relações dos Pikes com o Sol Negro ficaram muito estremecidas quando o Sol Negro propôs uma fusão entre os dois sindicatos criminosos. No caso, Sol Negro e Pikes se uniriam. Só que Mag Cream, o substituto do ministro Lom, negou a oferta de Ziton Brogio, o líder do Sol Negro na época. Como você nunca diz não para o Sol Negro, Ziton Brogio resolveu que era de boa sequestrar a família do ministro dos Pikes. Só que aí, em desespero, o ministro então convoca Asajj Ventress e Quinlan Vos para poder resgatar a sua família. Quinlan Vos, que estava em missão para matar Conde Dooku, e Asajj Ventress, que tinha se tornado uma caçadora de recompensas. Eles estavam unidos nesse momento. Bem unidos, se é que você me entende. Os dois conseguem resgatar a família de Cream da Fortaleza do Sol Negro em Mustafar. Mas aí o Sol Negro diz: ah é? Beleza, então a gente vai atacar vocês agora. E eles então mandam um ataque para a Fortaleza Pike em Oba-Diah. Eu nunca sei falar o nome desse planeta. Durante a crise da HQ Filho de Dathomir, os Pikes chegaram a sair do coletivo das sombras de Maul, porque perceberam que estavam perdendo muito dinheiro com a guerra maluca ali de Maul contra os separatistas para defender Mãe Talzin e o último resquício das Irmãs e Irmãos da Noite. Após perderem um grande número de sua frota para uma frota separatista, os Pikes então informam a Maul que vão sair do coletivo das sombras, mas depois eles voltam. Os Pikes traficavam muita especiaria de Kessel e também de outros lugares. Eles usavam também alguns orelhas para traficarem, não sei se o termo é orelha, mas tudo bem, para traficarem especiarias de planetas específicos. Então, por exemplo, os Pikes utilizaram as Irmãs Martés para trazer um carregamento super relevante
relevante de especiaria. Só que eles não contavam que quem tava lá junto também era a ex-Jedi Ahsoka Tano, que tava a fim de tirar as irmãs Martez dessa enrascada. Como pros Pikes a Ahsoka ainda era uma Jedi, eles meio que deixaram assim de boa pra nada acontecer, sabe? Porque eles ficaram com medo de caçar a Ahsoka e dar muito ruim pra eles junto com os Jedi. Mas no caso, a Ahsoka ajudou as irmãs Martez a saírem dessa enrascada pesada com os Pikes, e foi ali nesse mesmo período que elas se encontraram com Bo-Katan e Mandalorianas para resolver a crise em Mandalore. As Mandalorianas estavam lá em Oba-Diah investigando toda a ligação dos Pikes com o Coletivo das Sombras e com o Maul. A propósito, no cerco de Mandalore, os Pikes até aparecem ali muito rapidinho, com o Maul informando a situação de quando ele foi atacado pelas frotas da República, muito provavelmente avisando para os sindicatos criminosos se resguardarem, se protegerem, porque ele voltaria. Durante os anos da Era do Império, os Pikes tinham a ligação com a Aurora Escarlate, que era liderada na época por Dryden Voss, sob supervisão do chefe Mor Maul. E aí, eles estavam em Kessel a todo vapor, traficando escravos, especiarias e também coaxium, e foram alvo justamente de uma missão do próprio sindicato parceiro para poder roubar coaxium deles. O salafrário Tobias Beckett, Han Solo, Lando Calrissian, Kira e a droide L3, e como esquecer de Chewbacca, não posso esquecer de Chewbacca, foram até Kessel para poder recolher, entre aspas, né, essas especiarias, fingindo que não eram lá da Aurora Escarlate, justamente para não ter problema entre os dois sindicatos. E aí rola uma confusão, um bocado de soldado Pike morre, eles entram em batalha, mas Han Solo e a sua trupe conseguem fugir pelo percurso de Kessel na Millennium Falcon. E em O Livro de Boba Fett, a gente encontra os Pikes traficando especiarias em Tatooine também, e ali utilizando um trem movido a jato, parece até coaxium, não sei se é, mas a cor azulada dava essa dica, de certa forma. Eles traficavam spice ali em Tatooine e passavam pelo Mar de Dunas, território dos Tuskens, até que foram atacados por Boba e pelos Tuskens que lá viviam. E aí, na negociação, eles disseram, não, a gente só vai negociar com um lado, os marchadores, não sei o que lá, disseram que vão cobrar a taxa e a gente não vai pagar para mais de uma tribo, então a gente só vai pagar para eles. E agora, com Boba como líder do submundo, como Daimyo de Tatooine, os Pikes querem mais protagonismo. Eles viram uma vaga para dominarem Tatooine, talvez anexarem o planeta à sua rota de tráfico de especiarias, e vão aproveitar isso, talvez para deixarem de ser um sindicato ali de rebarba, um sindicato que fica ali na aba de outros sindicatos, e conquistarem mais protagonismo. E eu convido você a acompanhar isso aqui no Diário Rebelde. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal e acompanhe, porque tem muita coisa boa com Star Wars vindo aí. Valeu e que a força esteja sempre com você!